Você já conversou com uma pessoa tão boa, com energia tão massa, tão boa, só de estar por perto? Uma pessoa que transmite uma paz, um acolhimento, uma conversa extremamente agradável? Pois é, essas são as pessoas carismáticas e muito provavelmente você clicou nesse vídeo com a intenção de poder entender como que você pode se tornar uma pessoa muito mais carismática do que já é. Algumas pessoas podem se perguntar, tá, Salles, mas por que eu vou querer me tornar uma pessoa mais carismática? Se isso é simplesmente um dom que as pessoas têm de nascença. E aí eu digo que você está errado. E aí você pode me perguntar, tá, Salles, mas por que eu vou querer ser uma pessoa mais carismática? E a resposta é muito simples, porque quando nós somos pessoas mais carismáticas, nós temos o poder, a oportunidade de abrir portas para a nossa vida de uma forma inata, de uma forma que, mesmo que nós não estejamos visando um bem próprio, nós conseguimos adquirir um bem próprio para nós mesmos. Muitas das vezes eu não fui uma pessoa carismática, mas através de muitas coisas que eu fui vivenciando, que eu fui observando, que eu fui lendo, que eu fui ouvindo, eu quis me tornar uma pessoa mais carismática. E foi aí que eu desmistifiquei uma crença de que as pessoas têm de que ser carismático é um dom de nascença e que somente pessoas que nascem com aquele carisma, serão pessoas carismáticas ao longo da sua vida. E isso não é verdade. Você pode sim se tornar uma pessoa mais carismática e pode começar hoje e hoje mesmo você ver a diferença que você se tornou uma pessoa muito mais acolhedora, uma pessoa muito mais alegre, que transmite muito mais paz para as pessoas ao seu redor. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui é o seguinte: ser carismático não é exatamente um dom, é uma construção. É uma construção que para algumas pessoas se tornou algo natural e mais fácil, e para outras pessoas é algo que pode ser trabalhado, mas não quer dizer que seja difícil, porque não é. Então, o que é ser carismático? Ser carismático não é você ser uma pessoa extrovertida que fica fazendo palhaçadas o tempo todo para as pessoas. Não. A carisma é, antes de tudo, como você faz as pessoas se sentirem quando estão com você, quando elas estão conversando com você, quando elas estão ouvindo e falando algo para você. Uma pessoa carismática, ela tem uma presença leve, genuína, que muitas das vezes não, sempre é de uma forma meio que automática, se torna um hábito na sua vida. Se torna natural para você ser uma pessoa que não vai buscar impressionar as pessoas, vai buscar conectar. E essa que é a parte interessante. É essa a parte gratificante de você se tornar uma pessoa mais carismática. E isso é o que torna o carisma algo tão humano, mas ao mesmo tempo tão raro de se encontrar hoje em dia. Porque hoje em dia é muito mais difícil da gente encontrar pessoas que sejam tão carismáticas quanto elas eram antigamente, quanto as pessoas eram antigamente, sabe? E muitas das vezes você era uma pessoa carismática e hoje em dia você pode não ser, devido a alguma experiência emocional pesada que você sofreu. E você pode ter acabado se perdendo no caminho, se perdendo no processo. Mas todas essas coisas, todas essas características, esse carisma que você perdeu, tem como você recuperar. E caso você tenha percebido que nunca foi uma pessoa carismática, você pode começar a construir isso agora, sem precisar ler um livro de coach na sua vida. Então, o que uma pessoa carismática tem de comum? O que toda pessoa carismática tem em comum? O que chega a ser irônico eu falar isso, mas toda pessoa carismática tem autenticidade. Elas não fingem que são um personagem. Você sente que está falando com alguém que realmente é daquela forma, que realmente está te ouvindo de verdade, que realmente, sabe, está te cativando. E é curioso isso porque quanto mais interessante a gente tenta parecer, menos interessante a gente se torna na nossa vida, sabe? Na nossa sociedade, com as pessoas do nosso convívio, com as pessoas com quem a gente conversa e troca uma ideia, sabe? É importante que você entenda que o carisma nasce quando a gente para de tentar ser admirado e passa a se permitir ser compreendido, ok? E sim, por mais que pareça óbvio, o sorriso é um ponto diferencial. Então, você ser uma pessoa mais sorridente vai transmitir, tipo, grande parte do seu carisma.
vai aconchegar, vai acolher grande parte das pessoas se você for uma pessoa sorridente, uma pessoa que tem esse carisma de conversa, que sabe sorrir e olhar nos olhos das pessoas. Eu não estou dizendo que você deve viver por aí andando com aquele sorriso falso de foto do LinkedIn, claro que não. Eu estou falando daquele sorriso espontâneo, leve, sabe, que vem em momentos simples de uma conversa que você está tendo com alguém, de uma apresentação simples que você está tendo, de uma reunião que você está realizando com alguém, sabe, com algumas pessoas ou uma pessoa. E o sorriso sincero é uma forma de linguagem emocional que vai atrair, vai cativar as pessoas para que elas consigam prestar mais atenção em você, para que elas consigam se expressar melhor para você e para que elas se conectem de uma forma mais genuína com você, entende? Então, você pode chegar para mim e falar, tá, Salles, mas como que eu treino o carisma? Como que eu me torno uma pessoa carismática? Então, é o seguinte, o carisma, ele pode ser treinado e vai ser muito mais fácil, vai ser muito melhor se você começar por coisas simples do seu cotidiano, sabe? O que que eu percebi quando eu vi que algumas pessoas eram muito carismáticas e que eu pude replicar isso para minha vida e que deu muito certo para que eu me sentisse uma pessoa mais carismática e para que as pessoas falassem para mim, pô, Salles, você é um cara muito carismático. Foi eu ter alguns costumes que se tornaram natural, como, por exemplo, olhar nos olhos das pessoas e ouvir o que as pessoas tinham a dizer sem pensar de fato numa resposta. Porque sempre que eu tinha uma conversa séria com alguém, ou uma conversa que não fosse algo tão pessoal, algo mais simples, eu já queria pensar na resposta, ou então eu já queria associar com algo que aconteceu na minha vida. E não é assim que a gente deve ser. Nós devemos aprender a ouvir de verdade, a escutar de verdade as pessoas, sabe? Porque ouvir, todo mundo vai te ouvir. Qualquer pessoa te ouve quando você fala, mas te escutar são coisas diferentes. Então aprenda a escutar as pessoas de uma forma sincera, até que isso se torne automático, porque vai se tornar. Aprenda a elogiar as pessoas de uma forma sincera. Ah, mas eu não tenho costume de falar assim de uma forma genuína, de uma forma automática. Então comece a praticar. Fale para fulano ou para fulana que ele está indo muito bem, que tal pessoa está bonito ou está bonita hoje, que aquela roupa é legal, que aquela música que ela está ouvindo é da hora, que aquele ritmo musical que ele está ouvindo, aquela música que ele está ouvindo, pô, é bacana. Então, aprenda a elogiar as pessoas, olhando nos olhos dela, falando algo, um elogio sincero, sabe, para as pessoas. As pessoas vão se sentir mais acolhidas e mais admiradas por você. E não menos importante, demonstre uma curiosidade genuína pelas pessoas. Isso se interliga naquele ponto que eu falei de você saber escutar o que os outros têm a dizer. Então, aprenda a ouvir, aprenda a perguntar, aprenda a ouvir sem querer dar uma resposta lógica para as pessoas, sem querer falar somente da sua vida, sem querer dizer que você passou por uma situação que foi 1000 vezes pior, sabe? É claro que você pode correlacionar com situações que você passou. Por exemplo, se uma pessoa fala para você de uma situação difícil que ela tem passado, que ela está passando, e você começa a só falar de uma situação semelhante que você falou, que você passou, que na sua cabeça foi 1000 vezes pior para você, é muito ruim das pessoas enxergarem você como uma pessoa carismática. Vai ser muito difícil das pessoas verem carisma, das pessoas quererem dividir isso com você. Então, aprenda a ouvir as pessoas sem querer enaltecer os seus problemas, aquela situação semelhante, difícil que você passou na sua vida. Aprenda a ouvir, a escutar o que o outro tem a dizer, seja aquilo uma dor ou seja algo bom, algo feliz que ela esteja passando. E eu percebi isso lendo livros, alguns livros, e observando esses comportamentos das pessoas, sabe? Não sobre como as pessoas são carismáticas, mas quando as pessoas se conectam, até porque o carisma, ele é isso, é sobre uma conexão emocional que você tem com as pessoas. Só que isso tudo acontece, pelo menos deve acontecer, de uma forma que você nem perceba, de uma forma que a outra pessoa nem perceba, sabe? Talvez no início você deva perceber, poxa, eu estou me esforçando, eu estou tomando tal atitude porque eu quero me tornar uma pessoa carismática. Daqui a pouco vai se tornar algo muito natural para você ter esse tipo de atitude, você ter essa energia cativante, sabe, que cativa as pessoas. E agora você meio que já sabe o caminho, porque
Se você busca ser uma pessoa carismática para que você se torne uma pessoa melhor e também pense nas portas que a vida vai te abrir, porque as portas que abrem muitas das vezes virão de pessoas que você conhece, né, do networking, das amizades que você faz. E quando você é uma pessoa carismática, é muito mais fácil para as portas se abrirem para você, porque as pessoas vão se sentir mais confiantes e mais confortáveis de conversar com você, de dividir algo com você, de querer mostrar algo legal para você, de que se elas tiverem uma oportunidade de um crescimento profissional, por exemplo, elas vão querer compartilhar com você, elas vão querer te colocar naquela situação, sabe? Naquele negócio, entende? Por quê? Porque aquelas pessoas se sentem bem com você. Elas veem que você consegue falar bem. Inclusive, ser uma pessoa carismática vai acabar te tornando uma pessoa muito mais comunicativa, uma pessoa que sabe se comunicar muito melhor, que sabe se expressar bem, que sabe dar palestras, que sabe apresentar bem algum trabalho universitário da escola, que sabe apresentar bem alguma reunião, que sabe ter uma conversa difícil, que sabe ter uma conversa difícil com alguém sem que você surte ou sem que a outra pessoa surte, sabe? O carisma está interligado nisso, porque quando a gente fala de carisma, a gente fala sempre de emoções boas que serão transmitidas para você e para a pessoa que está te ouvindo, para o seu interlocutor. E aí, se você acha que você não é uma pessoa carismática, talvez você só esteja tentando do jeito errado. E se você acha que ser uma pessoa carismática é simplesmente um dom que a pessoa nasce, que você simplesmente nasce tendo aquela carisma, então esse vídeo aqui vai te provar o contrário, vai te ajudar para que você possa ainda hoje, ainda amanhã, ainda essa semana, ver o quão carismático você tem. Que não importa a casca grossa que você tenha na sua vida, que você tenha em volta de você. Você pode, sim, de uma forma simples, fácil, descomplicada, ser uma pessoa carismática e ser uma pessoa melhor e influenciar outras pessoas a serem também pessoas carismáticas e influenciar também para que as pessoas te apoiem e estejam com você, sabe? As melhores amizades que você vai fazer na sua vida virão da sua carisma.